E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio e aqui a gente vai falar de tudo de uma forma leve, descontraída, e o assunto de hoje é cerveja. Vamos falar sobre a nossa relação com ela, sobre a história, até sobre preço. A ideia é fazer esse bate-papo mesmo com vocês. Mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com um dos responsáveis por tudo isso existir e que vocês já conhecem. Ele, Gustavo, um dos cofundadores da Duo. E aí, Gustavo, tudo bom? Oi, Ana. Oi, gente. Tô adorando essa inversão de papéis. Como você mesmo diz, estou animado pro assunto de hoje. Tem que estar mesmo, porque ele foi sugestão sua, inclusive. Livre e espontânea pressão, né? Exatamente. Bom, devidamente apresentados, bora conversar. Bom, no episódio de hoje, vamos falar sobre cerveja. E a primeira coisa que eu quero falar é que o Gustavo, para quem não sabe, sim, já tô explanando, ele é um apaixonado por esse assunto, entende muito. Então eu quero saber de você, Gustavo, como que nasceu esse gosto por cerveja? Como que você começou a consumir? Conta tudo aí pra gente. Boa. Eu acho que foi uma evolução natural, né? E eu quero contar a minha experiência, o meu começo nas cervejas diferentes. Porque as cervejas comuns a gente vai tomando nas festas, né? Época de terceiro colegial ali, início de faculdade, onde a gente começa a fazer mais festa com os amigos, as comuns já começaram a aparecer. As diferentes para mim vieram lá em 2012, eu tava na faculdade, e aí a gente foi comer um lanche ali perto do metrô Sumaré, para quem é aqui de São Paulo, no Seu Osvaldo. É um lanche super tradicional aqui de São Paulo, inclusive fica a dica aí, também é muito bom. E do lado tinha uma loja de cervejas diferentes, cervejas artesanais. E aí eu olhei aquilo e comecei a achar bem legal, porque era uma coisa que eu já gostava, já sempre tomava Serra Malte, que era uma mais diferentezinha das outras, de Skol, Brahma. E eu olhei e falei, pô, quero conhecer esse universo aí que não tinha ideia que existia. Aí depois corri pra internet, joguei no Google lá, descobri o Mestre Cervejeiro, que foi uma das primeiras fontes que eu comecei a consumir lá, e tinha vários textos no blog dele, e explicava tudo. E aí começou o gosto pela cerveja diferente, comecei a experimentar conforme as dicas dele. Foi assim que eu iniciei nesse mundo diferente. Legal, então já faz um bom tempo, né? Já deu pra conhecer muita coisa ao longo desses anos. Deu pra experimentar várias coisas diferentes aí. E as que você gosta muito, você guarda. Eu cheguei a fazer uma coleção, eu tinha umas garrafas guardadas, mas como eu mudei de casa algumas vezes, acabou que ficou no meio do caminho, aí eu perdi essa coleção, então hoje eu não tenho mais nada. Poxa vida, bora reconstruir essa coleção aí. Bom, pra quem não sabe, eu não gosto de cerveja. Engraçado, a gente tá até fazendo esse áudio, fazendo esse bate-papo. Minha visão vai ser um pouco diferente sempre. O Gustavo que entende mais. Eu acho muito engraçado, porque isso que você falou de cerveja convencional a gente começa a tomar nas festas, começo da faculdade, ou quando começa a entrar no mundo do álcool, vamos dizer assim. Então, eu não tive isso, né? Eu sempre ouvi que as pessoas bebem cerveja pelo social, mas eu nunca consegui gostar do sabor. Então, eu nunca consegui me acostumar a tomar, vamos dizer assim, como muitas pessoas falam. Eu nunca consegui aprender a gostar. Você acha que existe isso, Gustavo, das pessoas às vezes nem gostarem do sabor, mas elas se forçarem a se acostumar com eles, e às vezes elas tomam nem porque elas gostam mesmo, mas só porque é convenção?
Assim, até essa frase que você citou aí, acho que é legal, né? Que o pessoal brinca bastante, né? Que ela toma cerveja pelo social. Eu já vi ela ao contrário também, que é bem engraçada, né? Eu converso com pessoas por causa da cerveja. Então, eu tô tomando minha cerveja, já que tem pessoas ali, eu acabo conversando. Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra e a pessoa acaba começando a tomar algumas coisas diferentes, drinks, etc e tal, meio que por conta disso, né? E a cerveja é mais barata, né, do que um drink caprichado, etc e tal. Então, eu concordo com essa afirmação. Às vezes as pessoas elas acabam conhecendo a cerveja porque tá ali na brincadeira, no rolê, e acaba tendo essa forçada, né? Acaba nem gostando muito, mas ela fica ali empurrando para ver se vai. Eu acho que tem bastante disso sim, viu? Isso que você falou do preço do drink, eu sinto na pele. É engraçado. Eu queria muito gostar de cerveja, muito. Mas até hoje não rolou. Aí acabo sofrendo. Quando vou sair com a galera, tá todo mundo lá dividindo litrão. E não tem jeito. Ou eu peço um drink pra mim, ou eu não consumo nenhum tipo de álcool. E aí a carteira sofre um pouquinho. A gente já conversou disso, né? E eu acho que para quem não gosta de cerveja, precisa conhecer o universo que ela tem a proporcionar, né? A cerveja não é só o que a gente conhece ali, que a maioria das pessoas acabam tomando. E aí eu até já falei para você de uma cervejaria chamada Kriek, que tem um estilo de cerveja, eu já experimentei dela e já vi vários vídeos falando sobre ela, do estilo Fruit Beer, né? Que é cerveja de fruta. Então ela corta um pouco o amargor que as pessoas às vezes não gostam. Então também tem esse tipo diferente. Tem outra cerveja também, a cerveja Deus, que ela é passada pelo processo de champanose. Então ela fica igual um champanhe, para quem gosta de champanhe, por exemplo, né? Ou espumante. Então assim, é um universo. Isso que é legal, você pode explorar. Claro que a maioria delas vai ter o amargor presente, mas existe zilhões de cervejas diferentes que dá para ir buscando e descobrindo e ver se o paladar aceita. Bom, então, ó, fica a dica aqui para vocês. Eu tô, na verdade, prometendo há muito tempo que eu ia provar essa cerveja. Se eu ver em algum lugar, inclusive, comprarei na hora. Mas vocês que também não conseguem gostar ou que acham amargo, cerveja Kriek, estão prometendo aí que a gente vai conseguir tomar. Estilo Fruit Beer, tá? Inclusive eu já tomei, por exemplo, cerveja de banana. E é impressionante, esse cheiro é muito, muito forte de banana. O gosto não tem um amargor tão forte, mas é muito, muito gostosa. É bem, bem diferentona, assim, mas vale pela experiência. Boa. E se vocês não gostarem, podem colocar na conta do Gustavo, que ele que recomendou. Exato. Como tudo na vida tem história, cerveja também tem, e tem muita. Cerveja é uma das bebidas, acredito eu, mais antigas do mundo, né? Acho que a gente tem relatos aí de muito tempo ela sendo fabricada, lógico, não do jeito que a gente conhece hoje. Então, vamos falar mais sobre, Gustavo? Eu sei que tem vários tipos e várias histórias legais pra gente falar. Bora. Eu nunca fui muito atrás da evolução, de quando surgiu, etc e tal, relatos, blá blá blá. Mas eu sei que ela realmente é bem antiga. Lembro de ter lido de ser uma evolução do hidromel, que é uma bebida fermentada bem antiga também. Eu fico às vezes até curioso, porque tipo assim, como que a pessoa inventa, coloca assim, vou colocar para fermentar o negócio aqui e ver o que rola. Essas são as piras que eu tenho. Mas vamos para as histórias. Falando de cerveja antiga, tem uma cerveja que eu acho que é a cervejaria que existe ainda mais antiga, é a Weihenstephan. É uma cerveja alemã, produzida desde 1040, então aí tem bastante anos, e é produzida até hoje lá na Bavária, na região da Alemanha. Inclusive tem muita cervejaria por lá, não à toa tem a cervejaria brasileira aqui que chama Bavária, né? Então, imagina, quase 1000 anos de cervejaria.
É muito tempo. Não à toa também é lá que acontece a Oktoberfest todos os anos, né? É um festival exclusivamente de apreciação da cerveja. Essa é muito louco, né? Porque imagina, quanto ela já mudou, aprimorou, né? Eu não tenho certeza, eu acho que eu ainda não tomei ela. Por incrível que pareça. Colocando no to-do list em 3, 2, 1. Exatamente. Boa. Próxima historinha aqui que eu acho muito legal de destacar. Essa eu tenho certeza que eu não tomei, mas não foi por falta de tentativa. Eu já procurei ela em vários lugares e não achei. É a Urkel, é outra cervejaria. Falando de história, né? Quem assiste seriado medieval aí, a gente pode falar do Vikings, do Game of Thrones, vários outros. Você vê a cerveja mais escura, né? O pessoal tomando naquelas caneconas lá de barro ou de metal. É uma bebida escura. E a Urkel foi a primeira cervejaria a filtrar ela. E aí ela começou a ter essa coloração dourada. Então, olha o marco, né, de mudança. Antigamente não se preocupava nem um pouco com isso. De repente, provavelmente deve ser para agradar algum rei. Não lembro da história agora certinho por que ela fez isso, mas sempre envolve esses detalhes. E aí a Urkel fez esse filtro e ela começou a ser servida em copo de vidro, que é o que a gente toma hoje normalmente, né, comumente. Engraçado que hoje eu nem consigo imaginar a cerveja não sendo dourada, né? Acho que é uma característica tão forte da cerveja que você olha, você não precisa nem sentir o cheiro, nem saber que é cerveja. Você vê a cor, você sabe o que é. Pensar louco, que antes não era assim. E na história da cerveja sempre tem esse detalhe de querer agradar alguém. Então, depois a gente vai falar dos tipos, mas tem um tipo de cerveja que se chama Imperial Stout, que foi justamente para agradar um rei na Rússia lá. Então, tem esses negócios aí. E pensa, se a cerveja é tão antiga, o pessoal tenta se destacar de alguma forma, né? Então, Sim. A Urkel descobriu essa daí que, marcou pra caramba, né? E a gente nem pensa, né? Como que a cerveja chegou no Brasil? Como que ela foi trazida? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses. E a cerveja não é bem uma bebida de tradição portuguesa, né? Quando a gente pensa em bebidas e Portugal, a gente associa mais a vinho. A cerveja a gente associa mais à Alemanha, à Inglaterra, a alguns países do leste. Então, como será que a cerveja chegou aqui? Você tem conhecimento disso, Gustavo? Essa é uma boa pergunta, hein? Pra lição de casa. Eu nunca fui atrás dessa informação de como que chegou aqui no Brasil. Por mais que a gente tenha tido... teve os alemães que vieram, tem que ver um pouco também com relação... Porque, assim, consumo de vinho, por exemplo, pensar em Portugal, mas é em que classe? É na classe da realeza ou nos militares, que é os que fazem as expedições, né? Será que uma bebida mais barata? Nunca saberemos, porque é engraçado, a gente não tem o hábito de consumir vinho. O brasileiro, ele adquiriu o hábito de consumir cerveja. Uhum. Terminando aqui, eu vou dar uma pesquisada. Pesquisaremos sobre. Boa. Aí sim, falando, acho que a última historinha aí que é legal, quem me conhece tá cansado de ouvir, acho que eu já devo ter contado umas 1000 vezes pra cada pessoa que eu conheço. Posso atestar sobre esse fato. Aí sim tem a ver com as expedições que a gente tava contando, né? Tem um tipo de cerveja conhecida que é a IPA, que significa India Pale Ale. Antigamente a cerveja chamava Pale Ale, ou Ale só. E a India Pale Ale era a galera indo da Inglaterra fazer as expedições na Índia lá para tirar tudo que queria tirar, né? E muitas vezes a cerveja chegava lá na Índia estragada. E aí eles tiveram que dar um jeito para a cerveja chegar lá inteira, né? Porque eles iam lá explorar e queriam consumir alguma coisa e tudo mais. E aí deixaram a cerveja mais forte. Então, aceitaram mais álcool, lúpulo, etc. Só que um desses navios quebrou no meio do caminho. E aí teve que voltar para a Inglaterra. E aí eles, em vez de jogar fora a cerveja, resolveram experimentar, gostaram. E aí nasceu e surgiu a IPA. Então, acidentes também vêm para bem. Teve só aquele feliz acidente. Exato.
Essa eu tenho certeza que quem não gosta de cerveja amarga, essa passa longe. Se for assim, quero descobrir se cerveja vou insistir um pouquinho mais. Meu, evita, sai fora. For perguntar, é IPA? Corre, porque a IPA, com certeza você vai sentir uma presença muito mais forte ali do amargor e tudo mais. Boa. Então, eu, por exemplo, não posso nem olhar pra IPA. Com certeza não. Bom, então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os tipos. Bora. Então, vamos lá. Eu imagino que cerveja seja igual ao vinho, que eu particularmente gosto muito. Tem 1001 tipos, 1001 processos. Cerveja também tem isso, né? Uhum. A cerveja, ela é classificada basicamente pela fermentação. Então, tem as cervejas de baixa fermentação e tem as cervejas de alta fermentação. Então, esse é um começo ali, quando você vai começar a aprender sobre as cervejas. Mas indo por uma parte mais prática, porque quando você vai pegar a cerveja não está escrito isso. Está escrito mais o tipo dela, né? E aí, basicamente, as mais famosas são a Pilsen, que aí entra as Skol da vida, a Brahma, as cervejas mais levinhas, né, coloração bem dourada e tudo mais. Tem depois as cervejas de trigo. Aí, basicamente, é legal comentar que tem dois tipos de cerveja de trigo forte, né? Tem a cerveja de trigo escola alemã, que tem um jeito mais de panificação no aroma, alguma coisa mais assim. Tem, por exemplo, a Paulaner, a Edinger, que foi uma das principais que trouxe a cerveja de trigo para cá. Tem a Colorado, que tem uma cerveja de trigo muito boa. Tem as cervejas de trigo, então, escola belga, que é a Witbier, que é uma cerveja branca, né? Witbier significa cerveja branca. E aí, a escola belga, no geral, eles trazem muitas especiarias para a cerveja. Canela, cravo, damasco, tem muita coisa nesse sentido. E aí eu, particularmente, não sou muito fã, porque ela tem um pouco de sabor restringido, né? Que te amarra, tipo morder banana verde, sabe? E as cervejas que o pessoal toma bastante de trigo da escola belga é a Vedette. Então, se você vê aí no mercado, tem bastante mercado que vende ela. Se quiser experimentar, tem muita gente que gosta. Eu, particularmente, não sou fã, tá? A Baden-Baden, que é brasileira, tem a cerveja de trigo deles, é Witbier. Então, eu também não sou muito fã, não. Mas o pessoal que gosta diz que é excelente. Então, tem a Pilsen Trigo, que eu tava falando. Aí tem a IPA, que a gente já comentou falando sobre a origem dela, né? É uma cerveja mais forte. Também tem várias diferenças de lugares que produzem a IPA. Então tem, por exemplo, uma característica muito forte dos Estados Unidos, que usa um lúpulo diferente. Aí tem umas questões mais cítricas. E aí tem, eu não lembro exatamente de que lugar da Europa, mas o pessoal fala mais da Europa. E aí é mais floral, então você sente mais diferença. Então é isso que é legal da IPA também. Tem algumas características que no aroma é muito, muito, muito forte. Então é muito legal de ter essa degustação. E o último tipo que eu acho que é legal de comentar são as cervejas pretas, né, que são as Stout. Aí aqui eu não estou falando só da coloração, mas sim do processo dela, né, que aí tem o malte torrado, muitas vezes acrescenta café na produção, chocolate. A própria Baden-Baden, de novo, também faz chocolate. Tem a Petroleum da cervejaria Dum e da cervejaria Vals, que é sensacional. Que é um outro estilo também muito, muito bacana. Então, assim, tem tipo para todo mundo aí. Eu te confesso que eu fiquei bem curiosa, talvez até um pouquinho interessada nessa de trigo que tem as especiarias, cravo, canela, anis, deve ter. Eu gosto bastante desse tipo de coisa em bebida e fico curiosa para saber se essa cerveja seria uma que eu gostaria. Ela não é tão... a cerveja de trigo, no geral, não é tão amarga assim. Eu acho que vale a pena. E tem garrafas menores. Então, aí, ó, fica a dica aí também quem quer experimentar. Boa. Já tô anotando a dica agora. Eu tive a oportunidade de ir para Irlanda. Todo mundo falava muito da Guinness.
E eu fiquei, não, bom, eu tô aqui na terra da Guinness, eu preciso experimentar, não posso deixar de experimentar. E todo mundo meio que já falou, ó, você não vai gostar, você não vai gostar, você não vai gostar. Eu falei, bom, tudo bem, pode ser que eu não goste, mas vamos lá experimentar. Meu Deus, é muito amarga, muito. Eu falei, como é possível que as pessoas gostam disso e que isso ficou tão famoso? Me explica, Gustavo, qual tipo de cerveja é a Guinness? Porque pra você que não gosta de coisas amargas, pra você que tem um pé atrás com cerveja, fuja, nem vale a pena. A Guinness é a última da lista que a gente comentou, ela é a Stout. Como você não gosta de café, era óbvio que você não iria gostar da Guinness mesmo. É uma cerveja que tem essa torra e tem um drink dela que eu acho muito bom, que é o Irish Car Bomb, que é um shot de licor com whisky irlandês, né? Aí você solta dentro do copo e vira tudo. É muito, muito bom. Olha, então a gente faz assim, eu fico com o whisky e o licor e você fica com a cerveja só pra você. A gente divide e faz um bem bolado. Boa. E tem uma coisa também com a cerveja, que é a questão da harmonização. De a cerveja às vezes combinar mais com um determinado tipo de comida. Eu sei que no Brasil, pensou em churrasco, pensou em cerveja. Como é que funciona isso? Então, tem bastante essa questão da harmonização. E aí eu vou confessar um negócio, eu acho que isso daí eu nunca te contei, Ana, acho. Eu comecei a comer cebola por conta de vídeos de cerveja. Sim, de tanto que contou. eu via... Boa. De tanto eu ver vídeo de refogados para harmonizar com cerveja, que eu falei, não é possível que eu não vá gostar de cebola. E hoje em dia eu como cebola super tranquilo. Então tem várias dicas de harmonização, e aí tem a ver com os estilos, né? Porque assim, óbvio, quando você está tomando uma Pilsen, uma Skol da vida lá, e se você comer um doce, obviamente não vai casar, né? Porque tem totalmente diferente. Mas se você harmoniza com a cerveja certa, o doce certo, super casa. Então, indo pro doce, o pessoal super recomenda as Stouts, né? Que é uma cerveja escura e tudo mais. E a gente passou pela Páscoa. Se vocês entrarem no site da cervejaria, você vai ver que tem muita oferta de cerveja Stout nessa época aí para chocolate. Inclusive, eu acho que mesmo para você que não gosta, eu acho que eu faria essa harmonização aí, para você conhecer. Cerveja e chocolate, tá aí uma coisa que eu nunca pensei em combinar. É uma combinação que o pessoal comenta bastante, dá bastante dica. Voltando, né, já que a gente falou do Stout, vamos falar da IPA. A IPA, por exemplo, é uma cerveja mais forte, o pessoal fala para harmonizar também com comida forte. Então, carne vermelha é uma coisa que vai bem. Já de trigo, como ela é mais tranquila, ela casa bem com massa, né? Com peixe, o pessoal fala bastante também. E a Pilsen, ela é mais de boa, ela é meio que vai com quase tudo ali, exceto o doce, né? Ela é mais levezona, então ela também com as comidas mais leves, com salada, essas coisas assim. Casa muito bem, né? Do vinho eu sou um zero à esquerda com relação ao vinho, eu sou um super curioso, mas tem um pouco disso, do sabor mais forte, combinar com comida mais forte, tem um pouco disso também no vinho, né? Então, aí vai depender. Dependendo da uva, vai combinar mais com um tipo de comida. O que a gente sabe é que vinhos tintos, por exemplo, combinam mais com carnes, com massas, com comidas mais fortes, e vinhos brancos combinam bastante com frutos do mar, com comidas mais leves, com saladas. Então já tem essa distinção, mas claro, tudo depende da uva. E tem as uvas que combinam mais com doces também, como chocolate, um Pinot Noir, enfim. Proponho a gente fazer um podcast só sobre vinhos, já que teve cerveja, quero de vinho também. Que aí esse eu vou poder falar um pouco mais sobre. Não, vamos fazer com certeza aí um sobre vinho. Mas é legal, né? Porque a gente às vezes fica num universo e acaba nem conhecendo o outro. Então, por exemplo, vou falar uma aqui que eu achei bizarro, que nem é bebida, mas, por exemplo, tem sommelier, aquele cara lá que vai degustar, né? De azeite de oliva. Eu imagino, o cara ser sommelier de azeite. Pois é.
Então, assim, existe um universo para várias coisas. Eu acho que é legal conhecer e ir mergulhando conforme vai gostando. Eu acho super sensacional isso daí. Falando em sommelier, eu acho que é legal até dar dica para quem gosta de cerveja e quer ir para esse lado diferentão assim. Olhando ali, colocar 4 cervejinhas uma do lado da outra e comparar é um exercício muito legal de fazer. Fica aí o convite para todo mundo. E aí, claro que talvez a ideia seja evoluir do jeito certo, no sentido de poder perceber cada cerveja. Então começa com a Pilsen, depois vai para trigo, depois vai para IPA e depois vai para Stout. Fica aí o convite para todo mundo. Olha, eu acho que eu vou até te surpreender agora, mas eu já tive essa experiência, já fiz uma degustação de cerveja, fui com uns amigos numa cervejaria e o desafio era ver se, experimentando cervejas diferentes, talvez eu não gostasse de alguma. Eu te confesso que eu não consegui superar o amargo para sentir realmente todos os sabores. Para mim era essa é mais amarga que essa, que é mais amarga que essa, que é mais amarga que essa. Mas eu achei a experiência muito legal, porque por mais que eu não consegui distinguir esses sabores, deu para perceber realmente o quanto uma é diferente da outra. E você vê que aí cerveja tem um universo, né? Então você associa às vezes as bebidas com um gosto só, com um sabor só, com uma coloração só, e quando você vai ver, não é bem isso. Existem opções que você nem pensava que existiam. Se você for pensar, a cerveja quase que você degusta muito similar ao vinho, né? De sentir aroma e tudo mais, a cerveja também tem essas peculiaridades, né? Tanto que tem copos diferentes para tipos de cerveja diferentes, justamente para proporcionar uma degustação apropriada, né? Então você avalia a cor, o quanto passa da luz pela cerveja ou não, espuma, se a espuma sai rápido ou não, então duração da espuma, o aroma que eu falei, e obviamente depois os sabores. Então, assim, tem como você não precisa ser aquele cara que pega a Skol e tem que estar mais gelada possível e vira tudo. Inclusive, quem estuda e gosta de cerveja sabe que se você colocar ela extremamente gelada, você não consegue nem ativar todos os sabores dela, né? Todos os aromas dela. Então você nem toma ela direito. Eu acho que da cervejaria Coruja, que é uma cervejaria do Sul, como lema, beba menos, beba melhor. Então é uma dica bem legal também, né? Você não precisa sair, tomar toda a cerveja, muito louco e tal. Não, cara. Toma. Claro que nem condeno, inclusive dá pra fazer de tudo, mas um dia que você quiser experimenta do jeito certo. Ter o prazer da degustação também, né? Acho que é isso que você quis dizer. Exato. Porque é um universo, acho que vale a pena explorar, é bem, bem bacana de conhecer. Tem uma coisa que eu queria muito comentar sobre, que é uma visão minha, e aí eu quero saber o que você acha, que eu tô reparando que nos últimos tempos, e quando eu digo tempos, eu digo nos últimos anos, a galera tá começando a olhar pra cerveja de uma outra forma. Porque antigamente se consumia aquela cerveja mais mainstream, né? Aquela Brahma, aquela Skol, aquela Antártica. Você ia nas cervejas mais tradicionais, mais famosas, maiores do país, e é isso aí. Você não via as pessoas consumindo outras coisas. E hoje, você vai nos barzinhos, você vai nos rolês, você vê as pessoas consumindo uma Budweiser, uma Heineken, uma Stella, umas cervejas diferentes, Colorado, enfim. Então, tá acontecendo uma gourmetização da cerveja? A cerveja tá indo para um outro patamar? Ou eu que tô vendo tudo errado? Eu acho que tem de tudo, né? Dependendo de onde for passear, talvez você veja lá só Itaipava, só Antártica, só algumas coisas que a galera queira tomar mesmo por diversão e gelada e tal. Mas, de certa forma, existe essa evolução, né? As pessoas querem consumir coisas diferentes, as pessoas também querem melhorar aquilo que estão consumindo. Aí até dá para comentar um pouco do cara que produz, né? Se a gente for pensar na indústria, ela muitas vezes ela coloca produtos ali que derruba a qualidade da cerveja. Então até a gente brinca que
cervejas mais, sei lá, que saem no supermercado assim, suco de milho, não sei o que, tesoura e tal. E aí rola esse movimento do cara querer falar, pô, deixa eu produzir um negócio, deixa eu fazer uma cerveja decente aqui com os produtos. Tanto que se você ler o rótulo da Eisenbahn, que é uma cerveja aqui de São Paulo, né, de Campos do Jordão, você vai ver que ela segue as leis de pureza alemã. Então tem toda uma regra ali para ser produzida e tudo mais, que é bem bacana. Então, até a cervejaria Dum, que eu comentei, ela também traz lá no site dela, La Revolution, que é um negócio meio que desse movimento. Pô, vamos tomar cerveja de verdade, né? Não o que o pessoal tá oferecendo aí pra gente. Então, concordo. Você tem melhorado, sim, com certeza. Legal. Isso, entendo eu, que é até positivo para o mercado, né? A partir do momento em que você vê novas marcas, em que você vê novas cervejarias produzindo, a tendência é que exista uma competição maior, né? Então, as empresas elas vão querer produzir um produto melhor para conquistar o consumidor, né? Porque uma coisa que a gente sempre viu é muito monopólio com a cerveja aqui no Brasil, de uma mesma marca ser dona de todo mundo, e agora a gente está vendo outras cervejarias despontando aí. Sempre quando existe concorrência é ótimo, porque aí a criatividade não tem limite para se destacar. Então, por exemplo, a cervejaria Colorado, que é aqui de São Paulo também, ali de Ribeirão, ela coloca mandioca, ela coloca mel, não tudo na mesma, em cervejas diferentes. Ela tem uma cerveja que coloca pêssego, que eu não consegui tomar ainda, que deve ser uma delícia. Então, assim, olha onde leva a criatividade. Tem a maracujipa, que é uma IPA que vai maracujá, então é forte pra caramba, o cheiro de maracujá muito boa. Então, assim, você começa a ter uma variedade justamente para as pessoas que não gostam daquelas que estavam ali na mesa, justamente para poder conhecer melhor. Então, eu acho que é super positivo. E aí entra uma questão financeira que é também melhor ainda. Quanto mais concorrente, menor o preço, né? Porque você está ali concorrendo com muitas pessoas e o consumidor que vai escolher. Então, além do sabor, você também concorre um pouco em preço entre os concorrentes, né? Eu acho isso ótimo. E aí, falando em mercado, a gente pode ir muito mais longe, que é legal, que dá para você investir nesse setor, né? A Ambev é uma das empresas que tem capital aberto na bolsa há um tempinho já. E aí dá pra você fazer um ciclo do dinheiro e da cerveja eterna, né? Que você vai, compra uma ação da Ambev. E aqui deixa claro que não é uma recomendação, né? Estamos falando só da cerveja, então falando de recomendação de investimento. Compra uma ação da Ambev, vai lá, compra a cerveja. E aí o preço da Ambev lucra, né? Cresce, você ganha mais dinheiro. A Ambev é uma boa pagadora de dividendo. Aí com dividendo você toma mais cerveja. Aí você fica fazendo esse ciclo aí eternamente. Então toda vez que você toma uma cerveja, você tá se pagando. Com certeza. Primeira vez que eu recebi dividendos da Ambev foi R$2,09. Eu olhei, mandei pro meu pai na hora. Eu falei, pai, já conseguiu comprar uma latinha de cerveja. Boa. Então, quem pensa que cerveja é só pro churrasco, cerveja é só pra degustação, cerveja é pro bolso também. Exato. É uma ótima, porque você tá gastando dinheiro comprando, nada mais justo você ganhar também, né? Agora falando de uma coisa que é muito importante, que é o preço, o dinheiro, a grana, a bufunfa, que é uma coisa que muito me interessa, mais que cerveja, inclusive. E a gente sabe que cada uma tem um preço e que a cerveja ela se apresenta de mais de uma forma, né? Você tem latinhas, tem latão, você tem o litrão, tem garrafas. Queria saber de você, que é um expert nessa bebida, qual é a melhor forma da gente saber o que tem o melhor custo-benefício, como a gente escolhe, qual que a gente vai consumir? Tá. Aqui que é legal de falar que a gente tem um quadro degustando, que a gente prova cegas algumas coisas, e a gente provou cerveja e viu que a barata não era a que o pessoal mais gostou. Então,
antes de falar de preço, é importante saber que as cervejas mais encorpadas, as cervejas diferentes, elas vão ser mais caras de fato. Talvez o que acaba acontecendo muitas vezes é um equilíbrio no teor alcoólico e no volume de cerveja que você acaba bebendo. Então uma cerveja Pilsen, que é mais fraquinha, ela é mais tranquila, vamos dizer assim, baixa fermentação inclusive, você compre no volume, né, em grande quantidade, e ela é mais barata. Uma Skol, uma latinha, uma Brahma, essas cervejas acabam sendo mais acessíveis ali pra gente. Uhum. Em contrapartida, se você quiser experimentar ou tomar uma IPA, você não vai tomar uma caixa de IPA, você não vai tomar litrões de uma IPA, né? Aliás, talvez até consiga, mas vai ter uns efeitos colaterais aí grandes. Que ela acaba sendo mais cara. Então tem que avaliar isso, né? O que você está querendo? Você está querendo tomar em escala, degustar, experimentar outras, enfim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Entender o que você quer com a cerveja, né? Legal. E pra quem tá querendo só curtir, fazer o social. Pessoa que não tá pensando realmente no sabor, na cerveja mais encorpada. Pessoa que só quer tomar uma cervejinha ali de boas. Como que ela faz? O que compensa mais? Então, aí outra regra que eu acho legal também, porque assim, tem muitas embalagens de cerveja que vêm em quantidades diferentes. Tem vários supermercados, eu adoro o supermercado Sonda, porque ele coloca o preço do litro embaixo. E aí você consegue comparar litro por litro e saber qual que é a mais barata. Se não tiver isso na hora que você for comprar, tem que fazer aquela regrinha de 3. Então, tal latinha tá custando tanto, tem tantos ml, essa aqui tanto, faz o comparativo, né? Faz a regra de 3 para poder comparar com 1 litro. E aí você consegue saber. Só que aí você vai só pelo preço, né? Então, às vezes, vamos supor, num geral, quando a gente está falando em produção, produzir em larga escala acaba sendo mais barato. Então, assim, na lógica matemática, o litrão ele é mais barato que uma latinha, né? Porque você produziu ali em grande quantidade. Sim. Uhum. Só que tem um detalhe que aí eu acho que é até importante de escolher, é o jeito que você toma. Por exemplo, o latão, eu não sei muito bem se tem gente que gosta, eu acho péssimo, porque demora para gelar e quando você vai tomar ele esquenta mais rápido. E a latinha, ela já tem essa facilidade de você gelar mais rápido e dar 2 goles e matou ela. Uhum. Mas você toma ela gelada, pelo menos, né? Então tem um pouco desse detalhe aí na hora de você fazer a conta. O jeito que você toma. Se você é uma pessoa que demora mais pra tomar, ferrou, né? A cerveja vai esquentar na tua mão. O pessoal até brinca, né? Vai ficar choca. Já ouvi essa. Pois E o contrário também serve, né? Quando você tá em grupo, talvez 1 litrão compense mais, porque aí vocês dividem pra todo mundo e... Exato. Aí é exatamente isso que você comentou. Então, se você tem ali 1 litro mais barato e tem mais gente para dividir, com certeza aí vale a pena. Mas aí fica o aviso. Tudo bem que estava até falando sobre isso antes de começar a gravar. Quem bebe cerveja provavelmente já tem esse hábito, já tem essa manha. Mas ainda assim fica a dica que se você tá tomando cerveja em grupo, confira quem tá tomando o quê ou a partir de que momento. Que é a coisa mais fácil do mundo acontecer. Você tá lá no barzinho, você tá lá no rolê, e aí chega aquele amigo mais atrasado, chega depois, começa a tomar junto e pra fazer a conta depois, pra dividir quem paga o quê. Se você não tem isso bem definido, ou se vocês não fecharam a conta antes em uma rodada, pode ficar complicado pra dividir depois. Essa é a parte que o filho chora e a mãe não vê, né? É hora de dividir a conta. Porque bêbado é rico, né? Se você deixou chegar nesse momento, ferrou. Você vai querer pagar pra todo mundo e é aquela festa. Mas faz sentido, né? E aí até vale a pena olhar melhor quem que tá tomando o quê, pra não ser injusto. Eu, particularmente, quando tô com a roda com os amigos, divide a conta e vamos embora. Todo mundo divide igual. Mas é importante evitar problemas aí com os coleguinhas. Aí acho que eu já falo justamente pela minha experiência dos drinks, né? Como os drinks são mais caros,
se fosse dividir drinks entre a galera e tivesse uma pessoa que tomou e não pagou, ia fazer muita diferença pra gente. Então todo mundo tem que pagar certinho. Mas eu acho que a principal regra aí, ou a principal atenção que vale a pena ter com relação ao preço, eu acho que essa regra de 3 aí, que a gente já falou em outro podcast, inclusive, é muito bom para fazer essa comparação de valores, né? Então, às vezes você está na dúvida se leva uma, se leva outra, mas você está comparando latinha com latão, é importante fazer a regra de 3 para você poder fazer a conta e ver, de fato, qual que está na promoção, qual que vale a pena levar. Ou às vezes até assim, pô, hoje eu posso pegar uma caixinha mais barata e levar uma cerveja especial aí para experimentar. Então é legal poder colocar isso daí na hora de fazer a conta para poder estar se organizando do jeito certo, né? Acho que isso que é importante. Com certeza. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta se vocês já beberam todos esses tipos de cerveja que a gente já falou. Qual que é o seu tipo favorito? Comenta se você gosta de cerveja também, ou se você é que nem eu, que não gosta, não tomou. E manda pra gente mais sugestões de áudios que a gente pode gravar. A gente faz tudo com muito carinho pra vocês. E todas as sugestões a gente tá sempre de olho e a gente procura gravar todas especialmente pra vocês, tá bom? Obrigada, Gustavo. E é isso. Boa, obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Para finalizar, acho que 2 mensagens importantes aí. Se você for beber, tenha maior de 18 anos. Beba com moderação. E se for dirigir, não beba. Acho que é importante deixar claro aí para todo mundo as restrições, as orientações certas. Beijão, Ana. Beijão, pessoal. Até uma próxima aí, com certeza.